Seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu vou te falar exatamente como você faz para praticar meditação. Mesmo que você nunca tenha praticado na sua vida ou que você já seja um praticante, mas que ainda não consiga colocar isso na sua rotina de forma efetiva, a minha explicação nos próximos minutos vai esclarecer muita coisa, vai te mostrar o que é e o que não é a prática de meditação, vai te mostrar quais os princípios, fundamentos e o mais importante, como é que você faz para praticar. Então, ao final desse vídeo você vai oficialmente ser um praticante de meditação. Começando, eu quero me apresentar, te dizer que o meu nome é César de Lácio, eu sou mentor de espiritualidade e eu ajudo pessoas a se conectarem com a essência espiritual que já existe dentro de cada um, mesmo que você não tenha nenhuma prática religiosa, e eu acredito que não existe a necessidade de nenhum intermediário. E a prática da meditação é um fundamento muito importante para quem quer se conectar com a espiritualidade. Porém, nem só para isso. A meditação é um instrumento, uma ferramenta que pode te conectar com a espiritualidade, mas ela é também uma ferramenta que vai promover saúde mental, qualidade de vida, melhorar o seu desempenho sem nenhuma relação com a espiritualidade. Então a gente já começa aqui desmistificando a ideia de que meditação está diretamente vinculada à espiritualidade e simplesmente não está. Pode ser uma ferramenta que pode te ajudar a chegar lá ou não. Outra coisa, meditação não é parar de pensar. Tem muita gente que fala para mim, César, eu sou muito agitado, eu não vou conseguir sentar, fechar o olho e parar de pensar. Eu falo, tudo bem, porque meditar não é isso. Esse é o último estágio de meditação. São 7 estágios. E esse de parar de pensar é o último estágio. E você já se beneficia a partir do primeiro. Então fique tranquilo. Meditação não é para pessoas calmas, serenas e tranquilas. Porque quem é calmo, sereno e tranquilo, talvez não precise da meditação para se acalmar. Só vai precisar da meditação para se conectar com a espiritualidade. Mas quem é muito agitado, ansioso, nervoso, estressado, pensa muito, acelerado, fala muito, faz 500 coisas ao mesmo tempo, essa pessoa sim pode se beneficiar e muito com a prática da meditação. A meditação também pode servir para essas pessoas que são muito calmas e tranquilas a terem mais energia, disposição, vitalidade. Então não, meditação não é só para te acalmar. Meditação é para te ajudar a voltar para o seu centro. E a partir do seu centro, se você precisar de mais energia, disposição, coragem para fazer as coisas, você vai ter. Se você está muito estressado, ansioso e nervoso, você vai conseguir acalmar. Então é só uma ferramenta e você usa ao seu dispor. A meditação, ela é inequivocamente benéfica à saúde e ao ser humano. E quem está falando isso não é o César. Existem duas linhas, duas vertentes que eu gosto de olhar. A primeira delas é a tradição. Tradicionalmente, a meditação vem sendo feita, praticada, replicada e ensinada há pelo menos 7.000 anos. Existem livros sagrados antigos na Índia, na China, que já descreviam, as práticas meditativas. Então, desde 7.000 anos atrás até os dias de hoje, as pessoas continuam praticando. E eu acredito que o único motivo pelo qual a meditação dura tanto tempo assim é porque faz bem, é porque de fato ajuda. Não é uma modinha que veio e que vai passar. Então, a prova do tempo, para mim, é uma evidência muito sólida de que de fato é algo sério e que realmente traz transformação na vida das pessoas. Por outro lado, temos também as evidências científicas. Hoje existem inúmeros trabalhos científicos. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, perguntar no ChatGPT, você vai ter lá um monte de trabalhos científicos mostrando diversos benefícios da prática de meditação. Experimentos científicos comprovados, com um número estatisticamente válido, duplo cego, randomizado, com metodologia de universidades sérias, comprovando vários benefícios da meditação. Benefícios para a saúde física, mental e emocional. E quando eu digo física, as pessoas, César, mas como assim físico? Meditação não é só para acalmar os pensamentos? E não,
Existem estudos que apontam que existem mudanças fisiológicas importantes que podem ser metrificadas em períodos curtos para uma pessoa que nunca praticou meditação. Se começar hoje a praticar 5 minutos por dia, em 7 dias ela vai ter uma mudança fisiológica grande o bastante, que é possível de ser medida em um simples exame de sangue. Isso não sou eu quem estou falando. Então, assim, cientificamente existe comprovação da mudança fisiológica dos seus hormônios, da forma com que você funciona. Existem várias provas científicas que mostram da plasticidade cerebral e o quanto o nosso cérebro muda as suas funções com a prática constante de meditação. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, faça bom uso dessa informação e que você passe a praticar todos os dias. Assim como você escova os seus dentes todos os dias, você deveria praticar meditação todos os dias. Entretanto, isso não é ensinado. Isso não... Hoje em dia até é, né? Mas quando eu comecei lá, 25 anos atrás, quando eu comecei a praticar meditação, ainda era uma coisa meio esquisita, meio tabu. Hoje em dia tá aí por todo lado, né? Muito se fala da meditação. Existem várias linhas de meditação diferentes e talvez você já tenha tentado praticar meditação e não tenha conseguido. E fique tranquilo, porque existem várias formas de praticar meditação. Meditação não é tudo igual. Uma pessoa que fala para mim, César, eu já tentei praticar meditação e não consegui. É a mesma coisa que uma pessoa falar para mim assim, César, eu já tentei praticar esporte e não consegui. E eu vou perguntar, qual esporte você tentou praticar? Talvez você não tenha se adaptado com natação, mas você tenha habilidade com corrida, com tênis, com vôlei, com futebol, com qualquer outro esporte. Então, meditação é muito amplo. Dentro da palavra meditação, existem várias modalidades, várias formas de meditações. Existe a meditação formal, tradicional, budista, sentado, de pernas cruzadas, coluna ereta, olhos fechados e focado em uma só coisa. Essa meditação é a mais tradicional, mas não é a única que existe. Você pode praticar a meditação andando, dançando, cantando, pintando, comendo, dentre várias outras formas. Então, talvez o que você precise é encontrar uma prática de meditação que se adapta melhor a você. E não é, o problema assim, não é eu não consigo meditar, é eu não fiz a prática de meditação que deu match comigo, que deu certo. E o importante é você entender os fundamentos, o que é a meditação, como ela funciona, e a partir daí você vai encontrar a forma que mais funciona para você, né? Então, não desista, não desanime, não fique com a ilusão de que se você é ansioso, nervoso, estressado, meditação não é para você, pois sim, provavelmente você é a pessoa que mais precisa, né? Se você é uma pessoa bem tranquila e serena, não fique com a impressão que você não precisa, porque a meditação também pode te ajudar a ter coragem, energia, disposição e força e ser muito realizador. Por que é que você acha que a maioria dos altos executivos praticam meditação? Por que é que você acha que a maioria dos atores de Hollywood praticam meditação? Os atletas olímpicos, na sua maioria, praticam meditação. Não é para ficar zen, para ficar tranquilo, de boa com a vida. É porque aumenta a performance, te traz mais resultados. Então, se a ciência mostra que a meditação te ajuda a ter mais saúde, e esses exemplos empíricos te mostram que você pode ter mais resultados, você tem grandes motivos para começar a meditar. Então, eu queria só desmistificar, né, te dizer o que não é a meditação, e agora a gente vai entrar factualmente no que é. E quando a pessoa fala, ai César, eu achei que meditar era sentar, parar e ficar horas parado, de olho fechado, sem pensar em nada. E não é. Na verdade é, mas esse é o último estágio. Existem 7 estágios de meditação, sendo que o primeiro deles é a intenção. Se você tem intenção de praticar, mesmo que você não pratique, você já tem um benefício. Então, se você estiver disposto, tentando, se comprometendo a fazer, o simples fato de você ter a intenção de praticar, sim, isso já te traz benefícios, né?
O segundo estágio de meditação é sobrepor obstáculos, pois toda vez que você se propõe a fazer algo, existe algum obstáculo. Você se propôs a assistir esse vídeo, provavelmente você teve que abrir mão de alguma outra coisa. Você teve que deixar de fazer outra coisa. Alguém te chamou a atenção, te falou para fazer alguma coisa, te convidou e você teve que romper um obstáculo. Então, quando você vai meditar, você vai ter preguiça, você vai ter outras coisas para fazer, você vai ter barulho, você vai ter um monte de coisa que vai te atrapalhar. O segundo estágio de meditação é sobrepor essa dificuldade. Então, primeiro você tem a intenção, depois você sobrepõe os obstáculos. Quando você estiver na luta de sobrepor esses obstáculos, você já está praticando, você já está nesse segundo estágio. Terceiro estágio é a sua intenção. Quem pratica, pratica por algum motivo. Então, para que você está praticando? A hora que você de fato conseguir sentar, parar e começar a conectar com a respiração, você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Você precisa ter uma intenção clara. Para que você vai praticar? O que você está buscando? E a busca por essa resposta, o porquê que eu vou praticar, é extremamente terapêutico. E aí, você sim, já está no terceiro nível de meditação. O quarto nível de meditação é a prática efetiva. É quando você de fato faz. Tive a intenção, rompi todas as adversidades, consegui ter clareza da intenção do porquê eu quero praticar. O quarto estágio é de fato sentar e praticar e ficar lá de fato buscando a serenidade, buscando a intenção que você colocou, da forma que você escolher, porque como eu disse, existem várias formas de meditação. Tem meditação guiada, tem meditação focada na respiração, tem meditação dinâmica, tem meditação comendo. Você vai fazer efetivamente a sua prática, né? Então, fazer efetivamente a prática, praticar, é o seu quarto estágio, né? O quinto estágio é quando você consegue atingir um estado de concentração. Nós temos várias distrações na vida e na nossa mente existem infinitas distrações. Então você está aqui assistindo esse vídeo e toda hora está brotando um pensamento. Você está lembrando que você tem que pagar uma conta, que você tem que fazer comida, que você tem que retornar aquela mensagem de WhatsApp. Então todos esses pensamentos estão acontecendo simultaneamente. O quinto estágio de meditação é quando você consegue de fato focar no presente. E isso é o que a maioria das pessoas entende por entrar em estado meditativo. Você entra num flow, é só uma coisa que acontece, você está ali no flow e só aquele momento existe. E isso dura muito? Não dura muito, né? Isso dura alguns segundos, alguns minutos talvez, mas aí vem uma distração, você se dispersa. Dá uma coceira no nariz, você ouve um barulho, pensa no cachorro que está lá no vizinho, você sente fome, sente frio, desconforto, aí você perdeu o flow, quebrou o flow. Então, o quinto estágio é quando você entra nesse flow, você está ali concentrado, mantido, só naquela prática, sem se distrair, você já está no quinto estágio de meditação. Olha que beleza! Quando você está nesse quinto estágio de meditação, o próximo é você ter a percepção da ausência de separação entre você e o mundo todo. É um lampejo, é um milésimo de segundo que você sente uma conexão absurda com tudo que existe ao seu redor. Todos nós já sentimos isso em algum momento. Só que normalmente isso é de maneira involuntária. Talvez você estivesse um dia caminhando, olhando para o pôr do sol e naquele segundo o pôr do sol encheu o seu coração e você se sentiu parte de todo o planeta, você ficou muito feliz e passou. E você não sabe bem por que aquilo aconteceu. Às vezes é olhando para uma criança, a criança lá aprendendo a andar, tal, você olha para aquilo, você se comove, você acha lindo, maravilhoso. Meu Deus! Às vezes é um animal, né? Um animalzinho brincando, um cachorro, um gatinho, alguma coisa. É algo que te desperta para uma conexão e não existe é um milésimo de segundo, é um lampejo. Naquele momento não existe separação entre você
o outro, o mundo, tudo é uma coisa só e tudo é maravilhoso. E eu costumo dizer que isso é um lampejo de contato com o divino. E quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue aumentar esses momentos. Então, se você efetivamente treina a meditação, se você chega ao 5º estágio, né, que é aquele foco constante, e fica lá por tempo suficiente, você vai se treinando para ter esses momentos, esses lampejos, de forma muito mais frequente. E essa é a nossa intenção. E aí você vai aumentando. Ao invés de ser de vez em quando, você tem uma fração de segundo, toda vez que você meditar, você vai pelo menos 1 segundo conseguir entrar. E depois esse segundo se expande um pouco mais e vira 2, 3, 5, 10 segundos. Quem sabe até 1 minuto. E é muito maravilhoso, é muito gostoso. Muitas vezes quando a gente vai praticar, é desconfortável. Você está lá no 5º estágio de meditação, praticando, concentrado, respirando, mas você está ali meio, incomodado e tal. Quando você entra nesse estágio, quando você entra nessa conexão e fica lá, o tempo desaparece. Então passa muito tempo e parece que foi 1 segundo. Inclusive tem uma história muito interessante que aconteceu comigo. Foi a vez que eu tive esse período mais longo na minha vida. Eu estava na Índia, eu levei um grupo de alunos para fazer uma jornada na Índia e estávamos em Rishikesh, lá perto dos Himalaias, num lugar que tinha uma caverna, onde os sadhus, que são os homens santos da Índia, meditam há milhões de anos. Milhões não, né? Milhares de anos. Há 3.000 anos sempre tem um sadhu lá meditando. E é uma caverna pequenininha que você entra assim e vai rastejando quase, engatinhando até o lugar, senta e pratica a meditação. E é assim, a caverna fica embaixo de uma montanha enorme, tem uma energia incrível. E a gente foi, com um grupo, o grupo entrou, sentamos lá, sentei para meditar, estava eu lá quietinho meditando, fechei o olho, entrei em meditação. Maravilha. Daí na minha cabeça, 5 minutos depois, tinha alguém me cutucando, puxando minha blusa aqui. E eu olhando, não larga minha blusa, deixa eu meditar. E me puxando, era a Cris, minha esposa. E ela estava me chamando, eu não entendi direito, eu falei, tá bom, então vou sair, né? E saí da caverna, já meio contrariado, porque eu queria fazer minha prática de meditação, né? Daí eu saí e falei assim, nossa, mas eu acabei de entrar, você está mandando eu sair? Ela, não, o ônibus está saindo já, vamos embora. Eu falei assim, como assim? Ela, faz 1 hora que você está dentro da caverna. E eu não tinha percebido. Para mim tinha passado só 5 minutos. Olha que coisa incrível. E esse é o 6º estágio de meditação. O 7º estágio de meditação é quando, de fato, você entra nesse estado expandido de consciência, em que não tem mais diferença entre você e o outro, o tempo não existe, mas você consegue se manter nesse estado de olhos abertos, consciente, andando por aí. E esse é o estado de iluminação. E isso não é para nós humanos, né? Eu nunca cheguei nem perto de conseguir isso. Não conheço ninguém encarnado, vivo, que tenha conseguido isso, ninguém próximo a mim, mesmo os meus mestres, os meus professores, não conheço. Teoricamente, é possível. Se você praticar por tempo suficiente, é possível, mas eu não conheço. Só que não é porque eu não conheço e porque eu nunca cheguei lá que eu vou parar de tentar. Então, o foco é esse, né? O pensamento, eu estou mirando lá, né? A utopia é chegar lá. E quanto mais eu treino, mais fácil fica. Importante ressaltar que não é um caminho linear. Mesmo eu sendo praticante de meditação já há mais de 25 anos, ainda assim, em alguns dias, para mim é extremamente desafiador meditar. Eu sento para meditar, fico lá 5, 10, 15 minutos e fico extremamente irritado, incomodado, querendo ir embora. Não é sempre que eu sento, fecho os olhos e é esse nirvana lindo e maravilhoso. E muitas vezes é bom. Só que o fato é que você só precisa começar e ter constância. Muito mais vale a sua constância do que a intensidade. Mais vale você praticar todos os dias 5 minutos do que você praticar 1 hora por dia por 1 semana e nunca mais praticar. Então a constância é muito fundamental, é muito importante. E 5 minutinhos é o suficiente e faz uma baita diferença no seu dia. Agora que você já sabe o que é meditação e que tem vários níveis, né? Você já pode começar a praticar se você quiser. E como é que você vai praticar?
Eu não sei. Como eu te disse, assim como os spots, existem infinitas possibilidades. Existem meditações guiadas, existem aplicativos de meditação, existem meditações dinâmicas, existem meditações silenciosas. Se você quiser sentar, fechar os olhos, parar de se distrair e ficar aqui só no momento, é uma meditação também, né? Existem muitas. E no meu canal do YouTube eu compartilho muitas meditações guiadas. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo até esse momento, eu lhe convido, se você puder, a se inscrever nesse canal e a curtir esse vídeo. Isso é importante para mim, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, se você puder fazer a gentileza, eu agradeço muito. Até porque, se você curtir e ativar as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai saber e você vai poder praticar. Eu fortemente recomendo. E hoje eu quero te mostrar uma forma prática e direta para você começar a meditar. A meditação, ela é super simples. Você pode fazer sentado, deitado, em pé, do jeito que você quiser, né? Mas a minha sugestão é que você faça a prática de meditação sempre sentado, principalmente no início. Se você fizer deitado, o que vai acontecer é que você vai fazer um relaxamento. E a hora que você for entrar no estado de meditação, você vai pegar no sono e vai dormir. E aí você não vai ter os benefícios da prática. Então, melhor você fazer sentado. Depois que você já tiver destreza, se você já estiver acostumado a fazer sentado, se você quiser fazer andando e tal, ok. Mas começa sentado, que é mais fácil. Sente-se num lugar confortável, seja ele qual for. Não precisa ser num chão duro. Pode ser na cadeira, no sofá, na cama, com uma almofada, sem almofada, com encosto, sem encosto, tanto faz. Senta num lugar confortável. Deixa a sua coluna ereta, não precisa ficar duro, rígido, esticado, tenso, não. Só coluna reta, ombros abertos, coloca as suas mãos sobre os seus joelhos e respira. Só isso. Você vai respirar exclusivamente pelas narinas. Fecha a boca, inspira pelo nariz, sente o ar descendo, indo lá no fundo dos seus pulmões e expira pelo nariz também, boca fechada o tempo todo, tá bom? Se for confortável para você, é muito mais fácil você meditar de olhos fechados. Então feche os olhos. E daí você se concentra na respiração. Ar que entra e ar que sai. E aí você fica. O que vai acontecer é que a hora que você sentar para praticar e começar a prestar atenção no ar entrando e no ar saindo, você vai se distrair. Você vai pensar em outras coisas. O cachorro do vizinho vai latir e você vai pensar no cachorro e que o seu cachorro está sem ração e que você tem... Daí já foi longe o pensamento. Percebeu que se distraiu? Opa, distraí. Volta. Ar que entra, ar que sai. É só isso. Simples assim. Não tem mais nada. Esse é um primeiro exercício de meditação muito eficiente. E é esse o exercício que eu falei lá no começo do vídeo, que se você praticar todos os dias, por 7 dias consecutivos, você vai ter uma mudança fisiológica grande o bastante que é possível de ser medida num exame de sangue. Olha que coisa boa. Então, se você praticar 5 minutos por dia, ao longo de 7 dias, a sua fisiologia muda. E não precisa acreditar em mim, é você que vai tirar suas conclusões. Então, o meu conselho para você é que você teste por 7 dias. Não precisa acreditar em mim. Testa, faz uma experiência. Se você fizer 7 dias e não sentir diferença nenhuma, você não perdeu muita coisa, né? 5 minutinhos por dia, você perdeu o quê? 35 minutos. Agora, se funcionar, se você se sentir bem, você vai ter vontade de continuar praticando e a partir dessa vontade de continuar praticando, você pode ir, se você quiser, aumentando devagarzinho e enfim, vai ser muito benéfico para você. É uma ótima forma de incluir a prática da meditação na sua vida. Não caia na fantasia de que você vai praticar todos os dias. Ah, agora eu entendi, vou praticar todos os dias. Não. Se comprometa apenas com os próximos 7 dias. Pratica por 7 dias. Se no final do 7º você fala, putz, gostei, vou continuar, você faz mais 7, depois mais 7, depois mais um mês e assim vai. Se você tem esse objetivo de 7 dias, chega no 5º dia.
Você chega do trabalho cansado, com preguiça, fala, não, hoje eu não vou praticar. Mas daí você pensa, são só 7 dias, tá acabando. Daí você consegue e pratica. É muito, 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 muito importante que sejam 7 dias consecutivos. Se você fizer 5 dias, falhar um e fizer mais 5, você não tem o mesmo benefício. Porque existem os centros de energia, eu vou gravar um outro vídeo para falar disso. Mas tem os centros de energia, tem um monte de coisa que complica. Então aqui eu quero ser o mais prático, o mais simples, o mais didático possível. O que você tem que fazer é sentar, coluna ereta, fechar os olhos e focar na respiração. Ar que entra, ar que sai. Distraiu 20, 30, 40 vezes, não tem problema. Distraiu, volta. 5 minutos. A minha sugestão é que você coloque uma música que dure aproximadamente 5 minutos. Porque daí você sabe, pela música, o tempo. Entende? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Para você não ter que ficar abrindo o olho toda hora, vendo a hora, espera ali, você vai ouvindo a música. Acabou a música, acabou a sua prática. Se você quiser fazer mais tempo, não tem problema, mas o importante é que você faça pelo menos esses 5 minutos. Se você tiver dúvidas ou perguntas, escreve aqui nos comentários, deixa nos comentários que eu vou me esforçar para responder todos, tá bom? Se você tiver sugestões de outros vídeos, temas que você queira saber, escreve aqui nos comentários também, porque é uma boa fonte, é a partir desses comentários que eu escolho quais os temas de vídeos que eu vou gravar no futuro. Então deixa aqui a sua sugestão, que vai ser um prazer para mim poder gravar um vídeo para responder a sua pergunta. O que acontece, né? Qual que é o grande benefício da meditação? Enquanto você está lá parado, meditando, você vai sentir uma sensação de relaxamento, de bem-estar. Quando você voltar da meditação, você vai estar mais sereno, você vai sentir que a partir dali você tem mais disposição, vigor, energia. Tudo isso é muito legal. Mas o mais interessante de tudo são os insights, são as percepções, são aqueles momentos de eureka que acontecem. E ele pode acontecer durante a prática, a hora que você está ali de olhinho fechado meditando, ou ao longo do dia. Porque quando você faz uma prática de meditação, você muda a frequência das ondas cerebrais. Mudando essa frequência, você reorganiza a estrutura dos seus pensamentos. E a partir daí, você abre espaço para que esses insights, para que essas ideias, para que essas iluminações apareçam na sua vida. Então, se você estiver praticando todo dia, pode ser que no meio do dia, do nada, surja ali a resposta para aquela pergunta que você busca. A sua fisiologia vai mudar, a sua relação com a comida vai mudar. O primeiro benefício claro que todas as pessoas que praticam veem é uma melhora na qualidade do sono. O sono melhora muito, fica muito melhor, né? Funcionamento do intestino melhora muito. Então tem vários efeitos colaterais positivos que vão acontecer e que você vai perceber. Minha sugestão, começa agora, nesse momento. Você vai acabar esse vídeo, ligar uma música e vai fazer uma prática rapidinha de 5 minutos. E nos próximos 7 dias, pratique todos os dias. Ao final do 7º dia, pergunte a você mesmo, como que eu estou me sentindo? Tô bem? Tô melhor? Foi legal? Foi? Renova por mais 7. Se não foi, vai para a próxima, não tem problema. Depois desses 7 dias, você pode voltar aqui no meu canal e fazer alguma das meditações guiadas que tem aqui no meu canal. Você pode participar de um dos desafios que eu faço. Quase todos os meses eu faço um desafio, que é um desafio de meditação por 7 dias com um tema específico. Você pode participar também. Você pode procurar outras meditações guiadas no YouTube, pois existem muitas. Você pode baixar um aplicativo de meditação. O importante é que você pratique. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar, mais profundas serão as suas meditações. O que eu também recomendo é que você escolha uma linha de meditação, siga nela, do começo ao fim. Porque se você fica pegando um monte de coisa picada para tudo que é lado, você acaba não evoluindo muito, né? É como se você decidisse que vai jogar tênis. Então
vai jogar tênis, jogue tênis, faça aula de tênis, jogue tênis, para você conseguir ter uma evolução. Se você joga tênis um dia, futebol no outro, natação no outro, beach tênis no outro, corrida no outro, você nunca vai evoluir em nada, você vai estar sempre ali no começo. E o começo normalmente não é tão gostoso, ele é mais chatinho, né? E daí depois vai ficando mais legal. Então pega uma linha de meditação e siga nessa linha de meditação. Se você tiver dúvidas, escreva nos comentários, vai ser um prazer enorme poder responder. Se você puder, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar com essa informação e fique atento, porque em breve eu farei outros vídeos que também podem te interessar. Gratidão, super ultra mega beijo, tudo de bom, tchau!